Sejam bem-vindos ao canal Papo Humano para mais um bate-papo consciente. Pessoal, vocês têm noção que todos nós possuímos um certo grau de necessidade de sermos aprovados pelos outros? E que isso existe por causa de nosso instinto de sobrevivência? Que lá em tempos passados precisávamos pertencer a um grupo que não podia nos expulsar, porque isso era crucial para a nossa sobrevivência, para nos mantermos vivos. A gente progrediu, mas ainda queremos ser aceitos pelos outros, sem problema, até certo ponto. Porque hoje não é imprescindível que a gente seja aceito para não ser expulso. Mudaram-se os tempos. Em muitos casos, essa necessidade de aprovação vai se mostrar inútil e prejudicial, já que pode nos distanciar da nossa verdadeira autenticidade. Nosso papo hoje é sobre por que precisamos ser aceitos. Antes da gente começar, vou me apresentar. Meu nome é Valéria. Hoje eu estou aqui com a Cíntia Almeida, que é minha amiga e parceira. E eu vou pedir para vocês, se inscrevam, ative o sininho para receber nossos papos saindo direitinho do forno. Deem seu joinha, deixa um recadinho se achar que precisa deixar um recadinho, mas a gente ia gostar muito. Então vamos lá para ver para onde vai essa prosa? Cíntia? Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente resolveu conversar um pouquinho com vocês sobre essa necessidade da aceitação, porque é uma coisa que a gente ouve muito, né? Até dos nossos assistidos, quando eles vêm para fazer o tratamento, essa necessidade de continuar com esse pertencimento, né? E a gente percebe muitas vezes que as pessoas, e a gente mesmo, né? Antes da gente ter mais essa consciência, a gente às vezes se anula, né, para poder pertencer, para poder ser aceito. E até que ponto isso não é mais saudável, né? Passa a ser nocivo isso para a gente, porque primeiro que a gente perde muito a nossa personalidade, né? O nosso verdadeiro eu, mas no sentido mesmo, lá no fundinho mesmo, né? De quem eu sou, porque é tão comum na sociedade hoje em dia todo mundo fazer a mesma coisa, querer a mesma coisa, ser do mesmo jeito, até fisicamente mesmo, né? Olhando, quando a gente olha assim, que às vezes a gente esquece, né? De como a gente é. E, e, e é uma pergunta que a gente sempre se faz, né? E os assistidos vêm muito com essa pergunta. Por que que eu não me aceito, né? Por que que eu tenho tanta essa necessidade de ser aceito? Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente deve hoje discutir com você, né, bater esse papo, é por que que eu tenho essa necessidade de ser aceito, se em primeiro lugar eu não me aceito, né? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Por que que eu não me aceito? Aonde, né, que veio? Da onde que veio? Em que situação? Se você se remeter na sua infância, porque provavelmente a gente sabe que, né, a maioria dos nossos traumas, dos nossos problemas vem daquela primeira infância. Aonde foi, né? O que que aconteceu que me fez sair desse não pertencimento e me fez essa necessidade de ter que agradar os outros para me sentir ser aceito, né, Val? Olha, é uma boa pergunta. Eu estava aqui pensando, eu acho que tem tantas raízes dessa não aceitação da gente mesmo, né? Porque se a gente olhar, olha só, essa necessidade de ser aceito para sobreviver vem lá da nossa origem, isso a gente já traz. Então já é algo que está inerente dentro da Paisado, gente. né? Tanto que a gente tem ainda dentro da nossa sociedade a necessidade de ser acolhido, de pertencer, de fazer parte de algo. Já não mais sobre aquela aceitação de eu me transformar para fazer parte daquele grupo, para não ser expulso. Mas eu acho que vem daí o início da origem dessa não aceitação por nós mesmos. Porque se os nossos ancestrais tinham que entrar num grupo, e não podiam ser expulsos, eles tinham que ser o que o grupo queria que eles fossem.
porque senão eles morriam. A partir daí, a gente evolui e começa, sim, a olhar uma série de fatores. E vem com o progresso esse monte de modelos prontos que hoje a gente tem, né? É na internet a família perfeita, é nas modelos o corpo perfeito, é na academia todo mundo bombado, é o trabalho perfeito, é você não pode fazer isso porque isso não dá dinheiro. Então, esses modelos, de certo modo, acabam sendo os mesmos de lá de trás, quando a gente tinha que se quadrar para sobreviver. Só que a gente tem que começar a olhar é exatamente isso, esse primeiro ponto. Eu não preciso mais me enquadrar para sobreviver. São situações colocadas que as quais, se eu não fizer, eu não deixo de sobreviver, eu não deixo de estar vivo. E a outra questão é, com o desenvolvimento e a tentativa de quebra de ser o que o grupo quer, entram os nossos traumas que são trazidos por aqueles que nos cuidam, que já vêm com isso mais forte do que a gente. Então, lá na infância, se de repente eu levo uma bronca da minha mãe, eu já, opa, tem alguma coisa errada, né? A pessoa que pode me manter aqui viva, né? Que tem que cuidar de mim. E aí eu paro, ela vem me agradar, e como minha filha é obediente, eu passo a entender, inconscientemente, de que eu preciso ser aquilo que ela quer para que eu receba o carinho, o afeto ou o pertencimento. Isso é um dos traumas que a gente já começa a trazer. E a partir daí a gente tem que começar a olhar dentro da gente, igual a Cintia falou, da onde vem essa necessidade de que eu tenho que ser como o outro quer que eu seja. Faz sentido, Cintia? Acho que é mais ou menos daí que a gente pega o pulso Não, para entender por que isso. sim, faz todo sentido, porque você, por exemplo, como exemplo, né, dessa bronca da mãe, se a mãe é a pessoa que mais te ama e te dá bronca, meu Deus, ela não vai mais gostar de mim, né? Então eu preciso fazer tudo para que ela me aceite, para que ela volte a gostar de mim. Então a gente meio que se anula, né? Acaba esquecendo dos nossos verdadeiros valores para poder agradar o outro, né? E isso vira uma constante na nossa vida, porque foi a primeira lição que a gente aprendeu, né? Eu, eu preciso me anular para poder agradar, para poder ser aceita. Então, isso vira uma constante e vai aumentando cada vez mais, né? Porque daí a gente entra na adolescência, pior ainda, né? Porque daí vem aqueles grupinhos, vem o bullying, e você sente essa necessidade, né, de precisar ser aceito, principalmente se você é uma pessoa que pensa diferente, que é diferente, que tem um físico diferente, né? Você às vezes acaba se moldando, se mutilando no sentido de deixar de ser realmente quem você é para poder se enquadrar naquilo que a sociedade impõe, que esse grupo que você acha que é o ideal impõe, né? Que esse emprego, muitas vezes, né? Quantas vezes a pessoa, sei lá, gosta de ter cabelo curto, uma mulher, por exemplo, né? Uma mulher mais moderna, mais antenada, né? Mais desapegada, cabelo, essas coisas, mas o emprego é aquele emprego mais conservador e que mulher precisa ter o cabelo comprido, né? Ser assim, ser assado. Então a gente está acostumada com essa necessidade, né? A gente esquece da nossa essência. Uma coisa muito interessante que eu acho que cabe, né, que está todo mundo muito atualizado com isso, é essa onda das mulheres se revoltarem e não tingirem mais o cabelo. Quer dizer, Uhum. isso entrou como uma revolta, né, para a sociedade e não como uma coisa natural. Né? Cabe a você querer ou não assumir o cabelo, deixar o cabelo como você quer, né? Mas as pessoas estão falando essa coisa, né? Não, mas se você não pintar mais o seu cabelo, você vai se enquadrar naquele estereótipo do velho, né? Do que não serve mais, do que... E a gente vê tantas mulheres hoje em dia maravilhosas com cabelo grisalho, né? Muito mais dispostas, às vezes, do que uma menina de 20 anos. Então, é essa coisa que a gente precisa tomar muito cuidado de como dizer assim, deixar todo mundo do mesmo jeito, com a mesma forma, né? Não todo mundo tem que se enquadrar naquele jeito, porque a gente esquece de perguntar, você está feliz assim? Essa é que eu acho que é o principal, né? Se a gente está feliz se adaptando desse jeito, não tem problema nenhum.
Mas quem que a gente conhece com a necessidade de ser aceito e fazendo isso é realmente feliz e completo, né? Então é uma coisa que a gente precisa parar para pensar e às vezes ser até um pouquinho egoísta nesse sentido de olhar para si primeiro, né? Porque não é egoísmo isso, é E outra coisa que a sociedade nos mostra, né? Não, mas fazer o que você quer é ser egoísta. Não, é fazer só o que eu quero, né? Você fazendo o que você quer ou fazendo o que eu quero, mas fica uma sociedade muito mais saudável de se conviver, né? eu acho que até esse ponto é interessante a questão da aceitação, né? A questão da aceitação, a quebra dela, a gente acaba sempre se enquadrando, né? Então, como tu falou, veio a ditadura do cabelo grisalho que envelhece, né? Que se enquadra na ditadura da mulher linda, maravilhosa. Quando alguém consegue entender que aquilo faz mal, que não está fazendo bem, que eu não preciso fazer parte desse grupo, e eu falo, não, agora eu vou ser do jeito que eu quero, fale quem quiser. Muita coisa ao redor dela acaba se juntando, né? Que hoje é a revolução do cabelo grisalho, Né? Mas que que pode ser qualquer outra coisa, né? É só um é exemplo uma que a gente forma está de dando. dizer, exato, eu não preciso ser igual a você. Exato, Eu posso ser feliz com o meu cabelo grisalho. Então, eu acho que essa quebra dessa aceitação é uma coisa que nós ainda estamos fazendo. Porque, no fundo, a gente está sempre tentando se enquadrar. Como tu disse, seja num trabalho perfeito, seja numa família perfeita, ou seja nas minhas próprias ideias do que eu tenho que fazer. E aí gera um monte de cobranças que acabam me colocando num grupo que eu vou ser aceito, mas que talvez eu não esteja na minha essência. Que aí vem lá da minha construção do que eu tenho que ser. Então, eu acho que essa quebra da aceitação, esse lado de eu ter que pertencer e fazer o que o grupo quer para que eu pertença, é o que nós estamos quebrando hoje muito. É como se a gente descobrisse que eu quero ser aceito, me faz bem participar de um grupo onde eu sou aceito, mas aceito do jeito que eu sou, não do jeito que o grupo quer que eu exato. seja. E a consciência de que, se eu não estou feliz dentro desse grupo em que eu até pertenço, mas se eu não estou feliz, não é aonde eu tenho que estar. Então, essa aceitação, eu acho que ela se torna uma coisa interessante quando a gente se para pensar assim, por que que eu tenho que ser como? Né? Por que que eu estou nesse Imposto, é. grupo tentando ser aceita? E aí remete ao que a Cíntia falou. Vamos buscar aonde eu me coloquei nessa obrigatoriedade. Né? E uma das coisas que eu acho que mais pega desde que a gente é pequeno é a questão da gente estar sempre dizendo sim para tudo, para os outros. Né? A gente acaba dizendo poucos nãos, faz o que as pessoas querem que a gente faça, exatamente porque a gente tem medo ainda de sair desse grupo e ficar sozinho. Não Então, é acho que esse é um verdade. processo de construção de nós, né? De sabermos que eu vou encontrar os meus similares. Isso não tem nada a ver com aceitação, tem a ver com a sinergia, que aí agora vou vindo para o nosso lado. Eu vou atrair aqueles que têm as mesmas frequências que eu tenho, sejam elas boas ou ruins, mas é com quem eu vou estar, porque é onde eu vou estar em evolução. Quando eu estou num grupo em que eu não consigo me enquadrar, eu estou fora daquela frequência, daquela energia. Então, eu não vou conseguir crescer ali, porque eu não estou na minha essência, eu não estou em quem eu sou. E aí eu não consigo me desenvolver, crescer. Faz sentido para nós, Cíntia? Para Sim, nós, terapeutas, com certeza. sim, né? Porque a gente estudando isso, a gente percebe isso, né? E como você falou, você vivendo a sua própria essência, você sendo autêntico, né? Você se aceitando, você entra no fluxo energético natural, então você vai atrair pessoas semelhantes a você, né? Você não vai ficar sozinho. Pode ser um grupo menor, pode, porque é minoria, talvez, mas você não vai ficar sozinho, né? Porque você vai atrair pessoas que pensam como você, que fazem como você, que agem como você, né? Porque quantas vezes a gente já ouviu e já conhece pessoas
que são grandes, que ganham muito dinheiro, por exemplo, mensalmente, que são, né, CEO de grandes empresas, mas que depois eles falam, né, em entrevistas ou depois que se aposentam, eu tinha todo o dinheiro, mas eu não era feliz. Quer dizer, se enquadrou naquela coisa, né, do empresário ou do trabalhador que ganha bem, que sustenta a família, mas nunca se sentiu pertencente nesse sentido, né? Porque não era a essência dele. Então, a gente precisa parar para olhar um pouquinho para isso, né? Porque não adianta você ganhar muito dinheiro se não é aquilo que te está fazendo feliz, né? Se você não se sente pertencendo àquela empresa, pertencendo àquele grupo, pertencendo àquilo, e é uma coisa que vem da nossa sociedade, né? É cobrança, então a gente não aprendeu a se perguntar, mas tá certo isso? Eu estou bem aqui? É isso que eu quero, né? Que antigamente, agora a gente sabe que tem muitas profissões diferentes, ainda bem, cada vez está crescendo mais, mas antigamente a pergunta que a gente ouvia, e os nossos pais, avós, antepassados, era: você vai ser médico, né? Advogado, engenheiro, quer dizer, que eram as profissões que davam esse status, né? Se Exato. você quisesse ser qualquer outra coisa que não fosse isso, você não era bem visto, não era aceito. E às vezes muitas pessoas fizeram, né, estudaram essas profissões, foram infelizes no sentido de se completar, mas ganharam dinheiro, porque era o que dava o dinheiro na época, por, por pertencer, né? Porque precisar essa necessidade de não ter a consciência mesmo, né? Agora que a gente tem esses estudos, tem a possibilidade, né, com essas terapias que a gente tem hoje em dia, a gente aprende que tudo bem se pessoas vão se afastar da gente, né? Tá tudo bem, é normal, é natural. Você mostrar a sua essência, você vai atrair algumas pessoas e vai espantar outras. É natural. O importante é você se assumir, né? Ser íntegro com você mesmo para conseguir se bancar, né? Digamos assim, porque se você assume, quando você se assume, não é que não se importa com os outros, mas vão se aproximar pessoas que têm a ver com você. E você vai se sentir muito melhor, né? Não vai precisar fingir, não vai precisar fingir que está bem ou que é daquele jeito ou de outro jeito para se enquadrar, né, Val? Eu acho que a pergunta que tu tinha feito, que é por que que eu não me aceito? Eu acho que a gente já falou aqui, porque a gente fica querendo se enquadrar em coisas que não estão fazendo bem e por medo do não pertencimento ou por medo das pessoas se afastarem, a gente acaba, vamos levar assim, vou assim mesmo, ou estou nesse emprego, mas é o que eu tenho, não vou atrás de outro. Então, quando eu estou negando que aquilo não está me fazendo bem, eu estou fora de quem eu sou. Estando fora de quem eu sou, não me aceito. E aí, eu não me aceitando, eu vou atrair pessoas que não são iguais a mim, porque eu estou fora da minha essência. Exato. E Então, a aí a gente vai gente sempre se entra, sentir fora, né? Isso que é o problema também, exatamente. exatamente, vai se sentir sempre, não, eu estou aqui, mas não estou bem. É, Claro, eu não estou com os meus que têm as mesmas energias trabalhando em torno. Então, eu não me aceitar em primeiro lugar é eu aceitar estar onde eu não quero. E mais uma vez, a Cíntia falou, não é eu esquecer que existem outras pessoas, é eu entender que quando eu estou fora da minha essência, eu também não estou fazendo bem para os outros. exato. Quando a minha essência não está funcionando, ou eu estou brigando, eu estou julgando, eu estou recriminando, porque eu não estou bem ali, né? Aquilo, de certo modo, não é onde eu quero estar. Então eu fico dizendo, tá errado? Tá errado porque tinha que ser diferente. Tinha que ser diferente porque você está no lugar errado. Se estivesse no lugar certo, estaria tudo maravilhoso. Então, a grande busca que eu acho dessa a aceitação não é sair de não ser aceito, né? Não é sair de, ai, mas então eu vou ser um egoísta, né? Porque eu só vou fazer o que eu quero. Não é isso. Não, não, É é. olhar se no lugar em que você está, as coisas fluem bem para dentro de você. Se elas estão fluindo, você está olhando para o outro, você está entendendo o outro, porque é a mesma linguagem energética. Se você está num grupo onde você está achando que está tudo errado, você está no grupo errado.
Errado porque em termos, porque você é, está lá aprendendo que você está vendo você de maneira errada. exatamente, porque muitas vezes quando a gente está nesse grupo, mas não está se sentindo bem, está ali só para pertencer, a gente acha que a gente é o errado, né? Porque discorda das opiniões, Hum, discorda das ideias, discorda de tudo, mas acaba cedendo para pertencer. E não é que você é o errado, você está no lugar errado, né? E quando a gente exatamente. está no lugar certo, a gente se sente bem e as coisas fluem com muito mais facilidade. E a gente tem essa vivência mesmo, né? Nossa, como terapeutas e dos nossos assistidos, né? Que quando entra no fluxo certo, vai, né? A coisa anda, sem ter E o, aquela coisa de é, E o fluxo certo não é estar tudo bem, que é uma ideia muito não, errada que as pessoas fazem. Ah, eu vou para um lugar que tá tudo. Não é. A vida é ritmo. Uma hora ela está lá em cima, outra ela está lá é embaixo. normal, é Mas se você cíclica, está no é. lugar certo, você vai lidar melhor com essas situações. Quando você estiver lá embaixo, você não vai estar achando tudo errado, você vai ter uma mão te amparando, porque tem alguém que entende o que você está sentindo. Alguém que já passou, ou quando alguém está lá embaixo, você que já passou, você fala, vem cá, eu sei que você está sentindo, vem cá que a gente vai levantar isso junto. Quando você está no lugar errado, as pessoas não entendem por que que você está naquele processo. Então, essa busca não é de, ai, o Éden. O Éden talvez Não, até não, exista, porque não mas não é para existe, a gente nós, é, por não é. enquanto. Não, aqui nesse planeta não é, né? Mas a Não. gente consegue ficar forte para aguentar as quedas, né? Porque quando a gente É, está no grupo que a gente não se sente bem, essas quedas viram revolta. Mas quando a gente sabe que faz parte do fluxo, a gente consegue seguir, né? Sabe que depois vai subir um pouquinho, vai cair de novo, e é natural, mas sem aquela revolta, né? Sem aquela sensação de incompetência, né? De fraqueza, desse sentido que a gente está querendo falar. então, assim, ó, a gente já está quase no final, temos que caminhar para o final. Então, eu vou trazer só aquela questão que todo mundo se pergunta, tá aí? Como é que eu sei? Como é que eu faço? Eu só vou trazer três questõezinhas que eu vi como muito interessantes, porque trabalharam muito em mim mesma, né? Essa questão da aceitação, que é a autoestima. Quando a nossa autoestima está embaixo, ou seja, quando eu não gosto nem de mim, e uma das maneiras da minha autoestima estar embaixo é quando eu estou no lugar errado. E aí eu estou triste lá naquele lugar, e aí eu não consigo gostar de mim. Então, quando eu estou sentindo que a minha autoestima está embaixo, eu tenho que olhar o quanto eu estou aceitando coisas que talvez não sejam para mim. Então, é uma questão de vocês olharem. Outra questão importante é a mania de não aprender a dizer não. Gente, o dizer não é sair dizendo não para tudo. Não é assim, agora eu digo não para tudo. Não é isso. É dizer não para aquela situação que você não vai estar feliz. Vou dar um exemplo bem simplesinho que a gente faz direto. Tem uma grande amiga fazendo aniversário, grande, assim, aquela amiga do peito. Ela vai fazer aniversário, vai ter a festinha dela. Aí ela me convidou para o aniversário. Mas naquele dia eu tô tão ruim, sabe? Quando você pensa assim, putz, ainda tenho que ir naquela festa, eu tenho que ir. Quando eu tô nisso, o que que a gente faz? Ah, não, mas ela é minha melhor amiga, ó, eu não posso faltar. Posso. Se ela é minha melhor amiga, ela vai entender. Eu tenho que ter a coragem de dizer assim, cara, tu é minha melhor amiga, mas eu não tenho condições de ir na sua festa hoje. Nós vamos fazer outra coisa, mas hoje eu não vou. Mas a gente não faz isso. A gente vai e aí a gente começa a botar defeito na festa, viu? Porque eu não devia ter vindo, olha que chato que tá isso, nem tá me dando bola, nem tá, entendeu? É esse lado que a gente tem que olhar. Então, não é eu dizer não, porque não, hoje, sabe? Porque vai ter hora que, assim, você tá cansada, tá exausta, mas é sua melhor amiga. Eu vou na festa dela. Vocês percebem a diferença? Eu tô cansada, eu não quero ir, mas eu vou por obrigação. Não, eu tô cansada, mas eu dou conta. Eu chego lá e eu fico bem. É diferente. Então, não é dizer não para tudo. Ah, eu não quero. Olhe para você. Eu quero ir? Não. Mas se eu for, eu dou conta? Dou. Vale a pena ir e dar conta de fazer essa transformação? Vale. Então vai. Se a resposta for contrária, não vai. Outra coisa muito importante para a gente olhar para a gente mesmo é a questão da introversão. É aquele medo absurdo
de você chegar num lugar e estragar tudo. Estragar no sentido assim, eu chego, faço uma brincadeira, todo mundo para e olha para mim. Ou eu chego e fico quieto, todo mundo olha assim, porque é a única que não desenvolve. Essa introversão, esse medo do convívio social é uma questão também, muitas vezes, de você estar aceitando muito para fazer parte de um grupo que não é o seu grupo. Então, procurem olhar, se você tem esse medo de chegar num lugar e ser julgado, é porque talvez você não esteja parte daquele grupo e está insistindo. Então, eu trago essas três coisinhas que eu observava em mim, isso, de dizer assim, meu Deus, eu tenho que mudar porque não tá bom, né? E só, claro, fui conseguir mudar e fui conseguir entender isso com a terapia. Então, se vocês tiverem algum tipo de sensação de não pertencer a um grupo, mas não conseguir sair, procurem ajuda. Vai buscar lá, como a Cíntia falou, a origem do porquê você está aceitando aquilo. Cíntia, agora é contigo. Não, a gente acho que explicou, né? Tentou explicar e expor para eles essa necessidade da nossa aceitação, e eu queria só terminar com uma palavrinha, né? Sejam naturais. É a melhor maneira de se aceitar, né? Não fiquem se perguntando, será que vou me aceitar? Quando a gente é natural, as coisas vão fluindo e a gente vai atrair pessoas que são semelhantes a gente, né? Não estou falando que não vamos ter problemas, como a gente já comentou, a Val bem citou, mas mesmo nos problemas as pessoas vão te entender, né? Porque ela é como você, elas não estão ali moldadas para se enquadrar num grupo. Elas são naturais. E como todo ser humano, tem dias que a gente acorda o mais feliz do mundo e tem dias que a gente não tem vontade de sair da cama. E é natural, é normal, né? Então, quando a gente começa a se entender e aceitar isso, muda completamente. Como essa coragem de dizer não, né, para a melhor amiga quando a gente não está bem, porque daí cabe a ela olhar para você e te respeitar e te entender, né? Porque às vezes a gente acaba agradando os outros. Eu ouvi isso de uma grande amiga há muitos anos atrás e foi uma frase que agora me dirige muito na vida, né? Que a gente não pode se desagradar só para agradar os outros, né? E isso não é egoísmo. Quando a gente se coloca em primeiro lugar nesse sentido, porque quando você se desagrada para agradar os outros, as coisas não vão andar como elas têm que ir, né? Porque você não está se doando por completo, você não está se sentindo bem. Então é só, acho que esse recadinho que a gente queria deixar hoje. E se tiverem essa dificuldade de se perceber, gente, terapia não é vergonha, muito pelo contrário, né? É a melhor forma de autoconhecimento que se tem. Se todos pudessem, deveriam todos fazer, né, Val? É, como? Eu até queria acrescentar essa questão do você não se desagradar para agradar o outro. Mais uma vez, eu ouço também isso muito dos cristãos, mas como? Então eu não vou mais ter uma vida. Vai, gente, o desagradar é quando você está no estado que você não consegue, você não dá conta. O dar conta é eu não consigo modificar a minha sensação para fazer para o outro. Não significa que eu nunca vou fazer para o outro. Por exemplo, Exato. é o que a gente falou. Eu posso estar no momento que, assim, naquela sensação que eu estou, num casamento, eu vou até botar no casamento fica mais fácil de entender. Um casamento é uma partilha entre duas pessoas. Há horas que um tem que ceder e o outro também tem que ceder, porque se não ceder não é relacionamento. Vai cada um para o seu lado e volta para dormir, Pois é. né? Não é para transar, mas volta só para isso. Se não tem essa entendimento um Conexão, do né? outro. Exato, é. Então, se eu estou, por exemplo, se eu estou numa sensação difícil, num momento difícil, que estar sei lá, digamos que o meu parceiro, a minha parceira, gostem de estar na rua, tá? Tá sempre saindo, sempre na festa. E eu não estou numa condição energética ou emocional para festa, eu tenho que dizer para o meu parceiro, não, eu não tenho condições de ir com você agora porque eu não vou dar conta de ficar feliz lá. Nessa mesma situação, eu posso estar numa situação de tristeza, mal comigo mesmo, mas eu entendo que eu consigo ceder essa modificação, eu consigo, mesmo estando triste, ir lá
e me divertir com essa pessoa, porque ela é importante para mim. Mas eu dou conta. Então, não é negar sempre que eu não estou bem, é entender se mesmo não estando bem, eu dou conta de fazer. Se eu dou conta de fazer, tudo bem, é uma escolha sua, foi sua escolha. Já não é uma maneira de que, vou porque ele quer. Não, eu escolho ir para estar. É É diferente. consciente, Agora, né? exato. Agora, se eu digo, não, eu tô mal, eu tô ruim, mas eu vou porque senão ele vai ficar triste comigo. Então você está com a pessoa errada. Exato. É disso que a gente está falando aqui. Então a gente viu que a aceitação, na verdade, é uma coisa que a gente precisa, de certo modo. Porque você está num relacionamento, você quer que a pessoa aceite quem você é. Então, essa aceitação, ela é real. Só que a gente está fazendo dela algo ruim para nós, porque a gente está aceitando coisas para que as pessoas gostem da gente. Esse que é o problema, exatamente. E o que a gente está falando é que vocês olhem isso. Então, o que a gente quis trazer hoje foi exatamente isso. Olhem, não tem problema você querer ser aceito, mas o que que você está fazendo para isso acontecer? Você continua na sua essência, em quem você é, ou você tem que se adaptar para continuar ali? Olhe para isso. Isso da terapia, a gente vem para terapia, não é vergonha, é bom demais. O dia que vocês fizerem, vocês não param mais. Então, agora nós vamos finalizando, já estamos na hora de Não, parar, porque já falamos bastante, hoje foi até muito bom, falamos bastante coisa legal. Mais uma vez, gente, vou pedir para vocês. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve. Quem ainda não ativou o sininho, ativa. Logo, logo vai ter outro vídeo por aí. Dá o seu joinha, se fez sentido para você. E se você tiver qualquer uma pergunta, queira fazer um questionamento, queira dizer, olha, eu estou me sentindo assim, a gente não vai conseguir fazer uma sessão de terapia porque nós precisamos olhar muitas coisas. Mas dá para dar algum toque para você, para que você olhe, tá bom? Então não esquece, se deixa alguma coisinha lá nos comentários para escreve lá gente. para gente. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, a gente vai ter prazer também. Com certeza. Gente, muito obrigado por estarem com a gente. Cíntia, obrigado mais uma Obrigada, Val, vez, e mais que a uma gente vez. continue por muito tempo. E eu espero todos vocês no próximo vídeo. Não esqueça do sininho, hein? Para não esquecer quando é que vem o próximo vídeo. Isso aí, Beijo. pessoal. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.